Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para os técnicos lá, ou seja, para a equipe da FEAL, que está lá, toda a equipe, né? Toda a família FEAL, como diz um grande amigo meu. Então, eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e esse grande amigo meu é o Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando, queridos amigos. Realmente é bom se sentirmos numa família, porque nós estamos aqui junto com essa espiritualidade. Eu espero que você, Nando, e eu também, todos nós aqui nessa egrégora de luz, porque é um momento de tratamento, né, Nando? É um momento não só de aprendizado, quando a gente vai se voltar para o Evangelho, mas também é um momento de tratamento, de cura, um momento onde a gente se reúne em nome de Jesus. Então, é muito bom mesmo estarmos em família, porque nós estamos com Jesus, Nando. E o benefício é geral, né? Todos nós que estamos aqui participando, quem está lá nos bastidores, quem está lá, né, ouvindo ou assistindo, quem está aqui como nós estamos, né? Os benfeitores espirituais também. E hoje a gente vai trazer do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, né? A lição número 60, está aqui o capítulo 60, Prática do Bem. E sempre o nosso Emmanuel, né, tem aquele costume de reservar ou de fazer um recorte por exemplo, o de hoje é 1 Pedro, ou Pedro 1, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como disse, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Quer comentar, meu caríssimo? Deixa eu comentar, Nando, uma coisa que é interessante, que vocês acreditam que apesar de ser uma carta de Pedro, né, estar escrito o nome dele, há quem diga que muitas coisas, as pessoas que estavam ali, Nando, reproduziram, pegavam o ensinamento de Pedro e reforçavam aquilo. Aquilo se tornou como se fosse uma doutrina ali da época, porque ele ouviu direto da boca de Jesus, né, Nando? Você já imaginou ouvir algo que Pedro tinha a dizer? E sabe uma coisa que ele diz nesse trecho mesmo aí, Nando, que ele trouxe para nós, o Emmanuel destacou para nós aqui dessa primeira carta de Pedro, sabe uma coisa que ele sempre reforçava? Ele até disse isso um pouquinho antes, ele falava assim, Nando, que nós somos, olha, insisto em dizer isso para vocês, nós estamos aqui como peregrinos, como estrangeiros. Então, vamos se atentar, porque essa lição que eu estou dizendo para vocês. E aí ele vem trazendo uma série de recomendações. E uma dessas, Nando, é para que a gente, por exemplo, aprenda a resistir às adversidades, porque ele estava vivendo um momento de perseguição. Ele era o primeiro líder ali dos cristãos, Nando, então ele estava no auge ali, numa grande perseguição, ele tinha que lidar. Você já imaginou, Nando? Transmitir o evangelho e ao mesmo tempo acalmar as pessoas para não querer fugir, porque elas corriam um risco de vida só pelo fato de falar o nome de Jesus. Então ele fala, gente, vocês têm que, né, a dificuldade desse espírito de transmitir uma mensagem num ambiente como esse. E ele pedia isso, né, que a gente tinha que ter esse carinho entre nós. Daí que vem uma dessas mensagens que o Emmanuel extraiu para a lição de hoje. E beleza, né? E outro dia eu vi falar sobre Pedro, que esse apóstolo, né, gigante que a gente sabe, né? E o Pedro se tornou, ele curava as pessoas até quando ele passava por determinado lugar. As pessoas diziam assim, que quem a sombra do Pedro cobrisse, a pessoa se curava. Então, quando ele estava passando, muitas pessoas se deitavam do lado, assim, para que a sombra dele né, passasse por cima da pessoa e a pessoa se curasse, né? Então, Pedro, ele se agigantou, ele se tornou realmente alguém, né? Por quê? Pela prática do bem, do que a gente está falando no dia de hoje, né? Que é o tema aqui do texto de nosso querido Emmanuel,
E ele diz o seguinte, ó, à medida que o espírito avulta em conhecimento, mas compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, né? Imagino Pedro, Paulo, esses apóstolos que saíram pregando, né, o evangelho de Jesus, se eles parassem, né, como Paulo não parava, né, ele ia de cidade em cidade. Se eles parassem para entrar ou gastar, como ele fala aqui, recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas, o que seria do evangelho, né? Nós não extrairíamos nada, não teríamos a divulgação, o evangelho não se espalharia pelo planeta, né, Tiago? Exato. Você vê como que isso já deu um gancho para essa informação de demanda, esse detalhe, né? Porque o Pedro já estava querendo nos dar a noção, Nando, onde é o nosso verdadeiro lar. Mas mesmo assim, ele ensinou para a gente, Nando, que se você chegasse com uma doutrina de Jesus naquele ambiente onde era dominado por uma outra religião, outros costumes, estava adicionando ali o mais puro evangelho, se hoje, pensa comigo, Nando, se hoje o evangelho de Jesus ainda choque, e eu acho que essa lição de hoje vai mexer muito com a gente, que dirá naquela época, onde as pessoas estavam cruas em relação a isso, e tinha um religioso ainda muito ortodoxo e antigo daquela época, né? Onde tinha a raça era muito defendida, o papel do homem, o papel da mulher, a mulher nem entrava no templo. Então, você já imaginou o que que era aquele momento? Se ele parasse, Nando, para querer discutir com todas aquelas pessoas, ele não deixaria de falar a verdade, como você está colocando, o evangelho não ficaria realmente prejudicado? Agora, traduzindo para o que a gente vai aprender aqui hoje, se a gente realmente querer, vamos dizer assim, trazer a discussão, trazer a contenda, a gente não vai deixar de lado a saúde do nosso ambiente familiar? Eu acho que esse é um questionamento que a gente vai abrir aqui. Verdade, né? Então a gente vai abafar, né, a possibilidade da expansão do evangelho, né? Ele fala aqui, ó, o apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens, né? Porque a gente vai encontrar contraponto, vai resistência, vai encontrar impedimentos, obstáculos, quem não quer que o bem se expanda, isso vai acontecer mesmo, né? Então, o que que ele recomenda aqui? Silêncio, porque se a gente entrar em discussões, né, como já comentamos aqui, né, em contendas, será que o evangelho, né, como o Tiago disse, irá se expandir? Então é um questionamento, né, Tiago? Mas note aí, Nando, que ele tá assim, ele foi muito pontual. São discussões estéreis e caprichosas, porque às vezes vale a pena ter uma orientação, ter um momento ali onde a gente precisa pontuar determinados assuntos, pontos, né? Eu fico imaginando, né, você que cuida dos nossos sentimentos, da nossa emoção, eu acho que é uma atitude madura a gente pontuar determinadas coisas, até para a pessoa saber que não está nos machucando, que não está nos ferindo, aquilo precisa ser pontuado, não é? Até gostaria de saber a sua opinião a respeito disso no ponto de vista técnico, mas aqui o Evangelho está dizendo assim para a gente, o Emmanuel, a espiritualidade superior está dizendo assim, olha, discussões estéreis ou discussões caprichosas, não. Porque você está ali só para defender do seu ponto de vista, para falar que você é o melhor, ou para ganhar aquela discussão, ou você quer realmente viver num ambiente calmo e tranquilo, não é isso? Exato, porque a gente pode ser também agente de tumulto, a gente pode tumultuar uma situação, né? A gente pode colocar. Assim, eu vejo que quando Jesus entrou dentro desse meio em que essas castas religiosas e aqueles que estavam no comando da religião naquele momento da história, Jesus ele dá uma mexida assim naquele caldeirão que estava e que ali era um caldeirão em ebulição e ele mexe com aquilo, né? E depois quando ele é levado à cruz e que ele reaparece, mas que ele termina ali a sua missão,
os apóstolos ficam com o que vinha de, vamos dizer, do que Jesus trouxe. Por exemplo, as consequências, do que Jesus trouxe. Porque mexeu, né? Teve que mexer, e os apóstolos tiveram que continuar isso. Tiveram que, eles receberam, com certeza eles foram, não sofreram tanto quanto Jesus, mas eles sofreram muito para poder disseminar essa verdade que ele trouxe, né? Que ele exemplificou. Não foi um momento assim muito difícil, e com certeza eles eram questionados a todo momento. Eles eram, né? Eles eram colocados na parede a todo momento. Então, a prática do bem, quando a gente sabe que a gente quer se dedicar ao bem, a gente vai encontrar um monte de impedimentos, de obstáculos. Porém, esses dias, Tiago, pensando, né, no bem e no mal, o bem é que deve vigorar mesmo, sempre. Porque o mal, ele muitas vezes, ele não é permanente. Ele vem só para testar o bem. O bem sempre será a chama verdadeira que continua acesa. E o mal é muitas vezes aquele vento que Transitório, né? vem, que passa, mas o bem permanece. Isso é interessante a gente pensar que você vê como que funciona as consciências, as nossas consciências. Funciona da seguinte forma: se a gente faz o bem, a nossa consciência não cobra. Se a gente faz o mal, uma hora que a gente tomou consciência, que a gente evoluiu, sabe discernir, aí é a hora que existe a luta do mal que se instalou muitas vezes em nós. Porque o bem está lá e ele não se conforma com o mal que existe, entendeu? Por isso, a prática do bem é importante. E eu acho que a gente buscar esse caminho correto, porque assim, nesse momento surgem muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas nesses momentos de contenda, de conflito, às vezes na postura. Será que é melhor falar, não falar? Eu estou aprendendo com o evangelho, sabe? Porque isso não é uma coisa assim tão simples. Na hora a gente acha que tem uma verdade que precisa ser exposta, a espiritualidade às vezes pede silêncio nas contendas inúteis, mas eu acho, né, que a gente deve fazer uma voltar-se para nós mesmos. E que momento eu estou exigindo apenas uma discussão caprichosa? Porque aí passa a ser mal, né? Eu passo a entrar no lado ruim. Que momento eu estou fazendo aquilo com bondade ou não? A gente precisa fazer esse filtro, né? Essa análise. Será que eu estou aqui querendo simplesmente me vangloriar de uma posição, ou querendo, não sei, é caprichoso o que eu estou fazendo, ou simplesmente eu tenho certeza que aquilo é bom? A gente precisa ter essa coragem de analisar. Você vê como esse tema é muito sensível, amigo? Demanda muito, assim, análise. Daí porque a espiritualidade fala assim, ó, sem autoconhecimento, sem você entender o que você está sentindo, não tem como a gente avançar. Senão a gente não vai compreender realmente as nossas atitudes. E aí uma pessoa, Nando, vai falar o seguinte, olha, porque o próprio Pedro, ele aqui um pouquinho mais para frente, ele vai dizer assim, olha, eu sei que algumas traduções, vocês vão ver isso no versículo 18. O que o Nando leu aqui, o Emmanuel selecionou, na verdade, que o Nando leu, é do 15. No 18, Nando, ele vai dizer o seguinte: olha, escravos, sujeitem-se aos seus senhores, não só aqueles bons, mas também aos perversos. Eu fui no original, lá do grego, e fui ver essa palavra, não é escravo, bem dizer. É como se fosse aquele funcionário doméstico, aquela pessoa que está ali dentro da casa. Ele fala assim: olha, é como se fosse assim, você não pode só ser bom ao seu patrão bom, mesmo aquele seu patrão perverso, você tem que ter o devido respeito com ele, porque isso é atitude, essa é a melhor atitude a ser feita. E por que que eu estou dizendo isso, Nando? Porque às vezes a pessoa ela pode querer agir na base da reciprocidade, e ela pode se confundir um pouco, porque o evangelho ele transcende, Nando, a reciprocidade. Você já imaginou se Jesus fosse recíproco com nós? Ele nunca traria essa mensagem, né? Ele deixaria a gente a nossa própria sorte, e a gente aprendeu que a graça divina ela não trabalha na base da reciprocidade. O próprio texto bíblico diz assim, Nando, olha, às vezes até o meio religioso não compreende muito essa expressão. A graça de Deus, ela é imerecida, Nando.
ela é para todos. Mesmo que você não mereça propriamente, se você deseja a unção de Deus, a bênção de Deus, esse contato com Deus, Deus não vai ficar de biquinho com você, né? Ele vai se conectar com você, porque ele é o amor. Então, às vezes a gente pode se confundir nisso, Nando, no meio dessas discussões sobre reciprocidade, sobre se eu devo amar ou não. Olha como esse tema é muito sensível. É verdade, muito sensível mesmo. Tanto que aí o Emmanuel diz aqui, ó, uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Você, Tiago, que é da área jurídica, sabe que, né, existem os litígios, né, que existem essas disputas, que às vezes é mais por orgulho, em muitos casos, né, do que por algum bem que a pessoa está disputando, mas ela quer, de alguma forma, sobressair-se a outra. Quando existe um lado que, de repente, como ele diz aqui, renuncia, tudo volta, né, tudo se estabelece, né, como ele diz aqui, um dia. É a concórdia, né? Você abre espaço para concórdia. Porque se você quiser, olha, Nando, quantas vezes a gente já não viu uma solução ser diluída, um problema ser diluído, porque uma das partes simplesmente parou, ainda que ela esteja certa. Você viu Jesus fazer silêncio diante do seu julgamento. Ele estava num julgamento injusto, com testemunhas falsas, num dia que não poderia ter julgamento, que era num sábado, eles nem trabalhavam. Estava tudo errado ali, Nando. Jesus tinha todos os argumentos para falar assim, ó, eu sou inocente. Mas ele fez o quê? Ele se calou. Ele ficou em silêncio, ele deu a demonstração disso, porque todo mundo ficou impressionado. Não é à toa, Nando, que os próprios soldados foram os primeiros a reconhecer isso. Depois que ele expirou, que ele deu aquele brado e disse, Pai, aqui te entrego o meu espírito, os soldados comentaram entre eles, olha, realmente, ele era filho de Deus. Eles também se comoveram, porque foi um gesto de renúncia. Eles viram o comportamento. Não foi aquele prisioneiro que se esbravejou, que tal, não. Mas muitas vezes, esse gesto de renúncia, que a gente pode ver como um lado de fraqueza humana, mas ele se reveste de uma força espiritual muito grande que a gente não tem noção. Daí que o Emmanuel está chamando a nossa atenção para esse tipo de atitude, né? É um gesto, né, muito louvável, né? No serviço divino, ele diz, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós. Isso é útil e convincente. Algo de nós é, muitas vezes, o exemplo, né, Tiago? Você viu aí, Nando? Olha, esclarecimento e energia só se virá traduzir em caridade. Então aí já deu uma dica. Como que eu posso saber se essa discussão ela é estéril ou é uma discussão caprichosa? Veja, você está buscando usar essa sua energia, usar esse desejo de esclarecimento para a caridade? É isso que você quer fazer? Tudo bem. Aí sim, mas não é aconselhável você entrar numa disputa. Olha só como o Emmanuel está dizendo, é como a gente comentou desde o início. A disputa só afasta as partes, não quer simplesmente entrar num ambiente de entendimento, de compreensão. Ela afasta, porque você defende o seu, eu defendo o meu. Você já imaginou, Nando, se os religiosos do mundo, ao invés de ficar pegando pontos de discordância, se voltassem para aquilo que eles têm em comum? Por exemplo, a gente vê que Jesus trouxe a lei do amor, trouxe a lei do perdão. Você já imaginou se as religiões congratulassem esse sentimento, se unindo nessa voz uníssona, nessa voz única que vai dizer o amor de Deus e o perdão pelas ofensas uns dos outros, como o próprio Pedro
adorava também trazer para a gente, como o clima religioso não mudaria, como as mensagens não se propagariam mais, pelo contrário, porque a gente viu as brigas entre os religiosos, muitas pessoas, Nando, falam assim, ah, mas eles são desse jeito, e essa briga entre os religiosos esfria o coração de muita gente. Porque são disputas que não vale a pena. Quantas pessoas já não vê essas disputas e não esfria o coração, fala, olha, como é que pode, né, uma pessoa dessa maneira, agindo dessa forma, uma pessoa que é religiosa agindo dessa maneira? Então essas disputas esfriam o coração. Mas vamos lembrar o que o Emmanuel está dizendo assim: esclarecimento e energia só se for traduzida em caridade. Você está desejando realmente ajudar? Aí pode ser que compense você entrar numa certa, vamos dizer assim, usar um pouco da discussão, tentar apresentar um ponto de vista, se o seu desejo é ajudar a pessoa, se aquilo for sincero no seu coração, né? E olha como isso é difícil da gente, uma fronteira difícil da gente transpor, né, Nanda, entre a arrogância e a caridade, né? Buscar a concórdia, a fraternidade, o diálogo, é importante isso. Não a gente ficar só defendendo o nosso ponto de vista, né? Nós temos que ter alguma coisa em comum e a gente sempre encontra algo em comum, né? Algo que tanto nós desejamos como o outro deseja. E se a gente está pensando no bem comum, né? Por que que a gente quer levar para o individualismo, né? Para a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, né, orgulhosa de agir, muitas vezes, de querer sobrepor o outro. Muitas vezes a gente precisa sair e tentar olhar por um outro ângulo, né? Porque se a gente ficar fechado no ângulo próprio, egoísta, nós nunca vamos, né, encontrar uma solução. Vamos ficar aí, como ele falou, em disputas longas, né, de tempo muito perdido. E aí o que acontece? Há um afastamento, aí se perde grandes valores, né? Isso acontece às vezes dentro de uma casa espírita, quando as pessoas não entram em concórdia, e não entram e que não fazem, né, meia-culpa, muitas vezes, né, que não renunciam. Se a gente está no propósito da caridade, não tem que existir esse tipo de disputa, né? Não tem que existir esse tipo de contenda, né, como o Emmanuel diz aqui. A gente precisa ter, né, aquela diretriz que ela é do coletivo, para o benefício de cada um de nós, né, Tiago? No livro Calma, Nando, na lição chamada até, olha o nome, Rusgas Domésticas é a lição 14 do livro Calma. Ele vai falar assim, olha uma mania que a gente tem nesses momentos de disputa, nesses momentos, né, de contenda, não ficar lembrando, Nando, olha o que ele pede para a gente, não ficar lembrando coisas do passado. Isso só piora a situação. A gente quer, ah, mas tal coisa, a gente tem essa mania, né, Nando, de lembrar coisas do passado. Evite, né? A gente precisa evitar esse tipo de coisa. Ele diz que isso é importante, né? Porque, e ele diz assim também que a gente não deve, a gente precisa aprender, Nando, a não gritar e sim conversar. Isso já ajuda muito, porque às vezes a pessoa, por ela ter razão, ela naturalmente aumenta o tom de voz, porque ela quer mostrar a verdade, né? E às vezes acaba a pessoa ouvindo a gente gritar, perde até a audição do que a gente está falando. Ela nem, você pode estar falando a maior verdade do mundo, mas porque você está falando, gritando, a pessoa não ouve mais. Olha só o que o Emmanuel está pedindo. Aprendamos a não gritar e sim conversar. E o mais importante aqui desse trecho, Nando, que eu vi aqui, que ele, nesse caminho da prática do bem, antecedendo qualquer disputa, convém que a gente dê algo de nós mesmos. Isso sim vai ser útil, vai ser convincente, porque você imagina no momento onde a família ali está, ou um grupo de pessoas está ali meio abalado, meio mexido, ou numa pessoa, entre duas pessoas mesmo, mas quando você dá algo com carinho, algo com amor, faz algo de coração, como isso mexe, né? Isso sim é dar algo de útil. Isso vai ser, esse pequeno gesto, eu acho que vai ser mais convincente que qualquer palavra, ainda que tenha toda a razão do mundo, né? Um exemplo, né, Tiago? Então, a gente demora muito para cair a ficha, né? É, silêncio, que ele pede aqui, silêncio. Porque ouvir muitas vezes e silenciar, né? Que a gente tem aquela a água da paz, né? De colocar
água na boca e contar até 10, né? E o Chico falou, e que o André Luiz lá no nosso lar também, ele fala disso quando ele estava no hospital, porque a gente exagera, né, nas contendas, né? A gente exagera aquilo que você falou, a pessoa vai e grita. Isso, gritar é um ruído, e o ruído ele ensurdece, e aí é onde a pessoa não vai ouvir mais, não vai nem entender o que você está falando e nem confiar naquilo que você está falando, por mais que seja verdadeiro. Então, a gente precisa saber estabelecer diplomaticamente um canal de diálogo. Esse é importante, né? Deixar, porque muitas vezes o orgulho fala, eu não vou estar com aquela pessoa mais na minha frente, né? E isso, né? Quebrar isso é quebrar um paradigma, né? Do orgulho, de você estabelecer. E às vezes a gente também julga muito, né? Antes de a gente saber que realmente aquela pessoa é, né? E talvez aquela atitude que ela está tomando, por que que ela está tirando? Às vezes ela está tomando uma atitude até errada, mas por quê? A gente precisa saber, né? Porque às vezes a pessoa está enferma, às vezes alguém provocou. A gente precisa saber o histórico daquilo. Não adianta a gente ir só por aquilo que nossos olhos estão vendo, né? Precisa ter, né, elementos para a gente poder tomar uma decisão, ou poder sabendo de tudo, a gente pode entrar num diálogo e tentar mostrar para aquela pessoa que ela não está correta a seu procedimento. E aí, quem sabe, não é? A pessoa vai entender, né? E vai baixar, né? Essa disputa, não vai ter essa disputa para o bem de todos, né, Tiago? Ele vai dizer, Nando, que também que, por exemplo, assim, você, que a união, né? É bom, a gente adoraria ter uma família unida, né? A união vem desse ajuntamento coletivo, mas a calma começa em nós. Você quer ter uma família unida, você quer ter uma família, né, que tem um clima bom, mas e a calma você tem? Ao invés da gente exigir da família, né? A gente precisa começar esse trabalho em nós. Você já é uma pessoa calma? Então comece por você antes de exigir da família. Mostre você, dê o exemplo, seja você a primeira pessoa a apresentar isso, né? Então é muito importante. E o que você falou, Nando, dessa questão, até o Emmanuel também no livro Alma e Coração, no capítulo lá das discussões, ele fala assim, olha, muitas vezes, Nanda, existem algumas contendas ali no ambiente doméstico onde você quer orientar, conversar, que até os espíritos superiores usam esse momento para esclarecimentos, isso é verdade, isso ocorre. Só quando é feito com carinho, com amor. Mas na maioria das vezes, Nando, diz o Emmanuel, que isso não passa de uma discórdia apagada de luz. Olha só. Então a gente precisa entender Repete que eu bem não como ouvi direito. funciona Uma discórdia apagada de luz, né? E apagada são, de luz. então vamos dizer assim, não tem luz esse momento, não tem, é simplesmente uma discórdia. Por isso que vale a pena a entender qual o sentimento da gente fazer aquilo. A gente analisar, se a gente está fazendo isso com amor, com carinho ou não, porque se a gente estiver fazendo com amor e carinho, a espiritualidade superior vai estar com a gente, não é, meu querido? Exatamente. Que realmente você falou que esse tema é bem sensível, né? E é mesmo, né? É muito para a gente parar de pensar, é para a gente parar e pensar, né? No como agir, para a gente não sucumbir diante, muitas vezes, do barulho, do ruído que a gente provoca, né? Que a gente promove. Muito bem, para silenciar tudo isso, acalmar, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. A gente recomenda aí você reservar um copo de água e os benfeitores vão trabalhar aí nesses cristais, né, da água e deixá-los perfeitos e levando a bênção do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E o nosso Tiago irá conduzir esse momento de prece e de oração, né? E que a gente possa estar unido a ele em espírito, em coração. Vamos lá então, Tiago? Vamos lá, dando esse momento muito especial do Alvorada, é o momento em que a gente se une, uma intimidade maior,
Espero que você sinta-se aí abraçado, abraçado, sinta com o seu carinho, toda a espiritualidade te envolvendo, porque se a gente faz isso em nome de Jesus, tudo muda, não é? Especialmente nesse tema de busca prática do bem, das nossas relações, eu gostaria de pedir que você mentalizasse a sua família, o seu lar, esse momento, o lugar que você sentir que precisa diluir as contendas, os contratempos da vida, esses dissabores, coisas do cotidiano, ainda que sejam pequenas, né? Vamos orar pela nossa família? Orar pelas pessoas com que Deus escolheu para estar na presente encarnação, envolvendo eles com muito carinho, com muita luz, pedindo a eles saúde, pedindo a eles paz, compreensão, que os seus corações e o nosso se volte para Jesus e por esses ensinamentos do Evangelho. Senhor Jesus, vamos pedir por nós também, humildemente pedimos, para que nos dê força, Senhor, para que a gente consiga solucionar essas contendas em família, contendas no trabalho, contendas aonde for, que a gente tenha a energia necessária, Senhor, para conseguir diluir em nós, muitas vezes, às vezes um gesto de incompreensão, um gesto de maldade, uma seta que é lançada em nossa direção. Senhor, pedimos a tua bênção e a tua proteção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandone, Senhor, nas tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até em outros programas eu digo, né, Tiago, depois desse momento fica tudo azulado por aqui. Não sei se para você fica, mas é interessante isso. É isso mesmo. Então, antes de a gente prosseguir, eu queria dar um recadinho, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova. O Tiago também vai falar um pouco, que é uma maneira de você colaborar para a manutenção aí, de estar no ar, a Rádio Boa Nova, TV no Maior e todos os departamentos de comunicação do bem, do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, se associe e você verá como é importante a sua ajuda. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quer falar com alguém, temos a central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. Também o fixo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, né, que você pode se comunicar com o clube. Nosso número do clube é 11 97834 2246. Se você também puder fazer um Pix, temos aqui o Pix. A nossa chave é o 11 97261 0272. Faça parte do clube e saiba, né, também da importância de se associar, né, Tiago? Nando, você vai ajudar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a levar mensagens, Nando, que salvam vidas a milhares de pessoas. Você também vai ter benefícios por isso, não só benefícios espirituais, com certeza, ajudando um projeto abençoado como esse, mas em diversas áreas, por exemplo, Nando, na saúde, profissionais de saúde você vai contratar com desconto, em autocuidado, aprendizado, Nando, quando você estiver comprando os seus livros, você vai comprar seus livros com desconto, olha que coisa boa, até entretenimento, diversão, de você poder participar de peças de teatro, eventos culturais com desconto por você ser membro sócio Clube Amigos da Boa Nova. Então, faça parte, você tem certeza que você vai se sentir feliz por estar contribuindo com esse projeto de dezenas de anos aqui, ajudando pessoas, salvando vidas, né, Dan? Exatamente. E aí eu vou trazer o restante do texto aqui do Emmanuel, quando ele diz: o bem mais humilde é semente sagrada. Olha que frase bonita, né? Sintética, né? O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Veja que o Tiago já disse sobre isso. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos.
não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. É incrível, né? Jesus sempre foi e é acima ainda de muitos espíritos que já pisaram aqui na Terra. Que coisa linda, hein? O Emmanuel também sintetizou muito bem essa missão de Jesus para nós. Eu acho tão maravilhoso. Ele entendeu a nossa loucura. Adorei isso porque é verdade, né? A gente precisa se esforçar, Nando, também para entender a loucura das pessoas que estão à nossa volta, porque a gente também tem as nossas dificuldades. A gente precisa respeitar as dificuldades das pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa aprender a respeitar a pressa dos outros no trânsito, respeitar muitas vezes. Uma coisa que me ajudou muito foi isso, Fernando. No trânsito, para ficar com raiva assim, fala: olha, essa pessoa está com pressa. Esse motivo é justo se ela está com... Eu não sei se esse motivo é justo. Pode ser que seja, esse motivo pode ser que seja justo. E às vezes uma pessoa entrar numa contenda com a gente, ela está muito seguras numa posição ainda está errada, mas se você pensasse com os olhos dela, ela teria certeza que ela estava certa, ainda que seja um tremendo erro para você. Respeite essa loucura dessa outra pessoa. Olha só como isso ajuda a gente, Nando, a respeitar a inferioridade dos outros. Assim como a gente também já falou tanta baboseira, né, Nando? Fez tanta coisa errada e teve alguém que com carinho nos ajudou, nos levantou e a gente ainda vai continuar falando coisas erradas e a espiritualidade vai nos orientar, vai nos abençoar. As pessoas boas vão nos ajudar. Nunca essa porta vai fechar. E a gente não, como o Nando disse lá atrás, né? Olha, com essa pessoa eu não quero, né? Nunca mais. Isso não quer dizer, né, Nando, que a gente não deva vamos dizer assim, ser bobo, ser tolo, colocar o nosso pescoço lá à toa, né, Nando, para ser cortado, né, vamos dizer assim, na guilhotina, uma pessoa que a gente sabe que é maldosa, né? Ou numa linguagem popular seria assim: não, olha, como tem Deus que cuida de mim, não vou nem trancar as portas, né, Nando? Não vou nem trancar as portas de casa, não vou nem levantar o vidro do carro, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. A gente sabe que não é assim. A gente tem esse dever de cuidado, mas a gente precisa aprender a respeitar, Nando, a dificuldade dos outros. Eu acho que isso já mudaria muito, diminuiria muito o nosso ímpeto de querer revidar ou fazer alguma coisa, porque como o Emmanuel diz aqui, né, o bem mais humilde, ou seja, aquele gesto pequeno, é semente sagrada. Confie, o pequeno gesto de bondade que você faz no meio de uma contenda vale muito mesmo, né? Então, eu acho que essa prática do bem, ela é muito ampla, né? Ela não ela fica circunscrita somente em algumas ações que a gente é, vê por aí, que uma pessoa abastada pode fazer, né? Ou alguém que tenha uma inteligência no nível aí mais alto possa fazer. Ele fala o bem mais humilde, ou seja, qualquer que seja este bem que a gente possa fazer, se ele for alguma coisa, algo simples, façamos o bem, pratiquemos o bem. É a prática do bem que vai fazer o bem vigorar. Enquanto o bem não vigora, que ele está aí permanente. O bem ele está permanente. O mal ele é impermanente. Então ele vai perder a sua força, o mal, e vai chegar a hora que o bem está lá. Ele continua forte e firme, porque esse é o nosso destino. Nós estamos destinados ao bem. Por isso a gente precisa praticá-lo. Para quanto antes melhor, ou quanto mais, ou com uma participação humilde, como ele fala aqui, né? De sementinha em sementinha, a gente sabe que nós vamos ter uma colheita, né, grande. Então, por que não fazer o bem mais humilde, né? Que é semente sagrada, como ele diz aqui, né, Tiago? E é verdade, né? Você falou, você tinha dito isso, você reforçou agora sobre a transitoriedade do mal, né? O mal é transitório, é passageiro, né? Você vai querer ficar do lado daquilo que vai se acabar ou daquilo que é eterno, perene, que vai se permanecer, né? O que que você vai querer? Esse estado de briga, Nando, ele tem um fim, ele vai acabar, não vai ficar para sempre. Deus não vai permitir que isso permaneça assim dessa maneira. Virão situações, provas, para que isso se mexa. Ou você prefere ficar logo do lado do amor e nadar a favor da corrente, né? Faça a sua escolha. Você quer ir para o lado mais difícil? Se envolva em contendas, se envolva em brigas. Só que a espiritualidade está dizendo: olha, isso vai te trazer muito sofrimento.
não vai ajudar, você não vai mudar a cabeça das pessoas dessa maneira, que a gente tem essa ilusão, né, Nando, de querer mudar os outros à força. Eles estão dizendo, não é assim. Se fosse assim, Jesus teria usado esse método. O que que ele fez? Ele não parlamentou conosco, ele nos converteu, ele deu exemplo para nós, cuidou, compreendeu as nossas loucuras, localizou, tirou, né? Viu que a gente mostrou a nossa cegueira e amparou-nos ainda mais. Ainda mais. Não é à toa, né? Que dizem os especialistas aí que o primeiro gesto de Jesus depois da cruz foi ir atrás de Judas, né? Aquele que o traiu, foi a primeira coisa que ele fez foi ajudá-lo, foi ir até as profundezas das dimensões onde ele estava conectado, infelizmente, né? Não, e foi ali ajudá-lo, mostrando para ele que ainda mais, ele se esforçou ainda mais com essas pessoas que têm dificuldade. Então, eu acho que é um desafio, Nando, essa lição realmente fica aqui para nós um desafio de como agir no meio de uma discussão, especialmente na doméstica, onde a gente não tem tantos freios, a gente acha que pode falar o que quer, né? A gente tem mais liberdade. Fica aí o convite ao silêncio, convite a verificar se as nossas discussões não são estéreis. Esse Emmanuel trouxe muitos ensinamentos para nós aqui hoje. É verdade. É uma página que a gente deve procurar aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. É o item 60, capítulo 60, a prática do bem. Né? Porque é assim, fundamental que dentro da história da nossa vida, nessa encarnação, reencarnação que nos encontramos, que a gente tenha praticado o bem. Porque é ele que vai nos dar o esteio, ele vai nos dar a ponte de ligação com Deus, né? A prática do bem é o que vai ser a nossa herança. A prática do bem é que nos dará segurança diante de qualquer situação que aconteça no planeta, né? Os nossos temores de que isso ou aquilo possa acontecer, né? A transição que está acontecendo no planeta, o planeta de provas e expiações, tudo isso, se a gente tiver a prática do bem, a gente vai conseguir passar e seguir em frente, né, Tiago? Verdade, ele fala aqui também que a gente tem que ter essa tolerância, né, com os homens loucos, né? O Pedro falou, o Emmanuel falou, e ele coloca também essa mensagem no nome de Jesus. E é verdade, tem gente, Nando, que vive fora do contexto. Eles não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus. Se a gente que está aqui buscando entender ainda se atrapalha muito, né? Que dirá aquelas pessoas que ainda nem conhecem essas verdades, nem buscaram, eles nem buscam conhecer ou nem buscam aplicar isso no seu coração. Se a gente já sente dificuldade, imagine quem nem está tentando fazer isso, como eles se atrapalham muito e são rotulados de loucos. E até o próprio texto bíblico fala assim, Nando, para eles nós somos loucos, né? Por querer fazer isso, nós somos loucos. Muita gente querendo fazer, viver o evangelho, nós seremos chamados de loucos. Mas, Nando, olha, fica aqui o convite para que a gente busque realmente analisar o nosso íntimo e a força do bem, como você está dizendo, que é o título, né, de hoje, a prática do bem, é muito importante, porque ele está dizendo assim, ó, antes de qualquer coisa, o nosso exemplo, dar algo de nós mesmos, num pequeno gesto, numa pequena coisa, fará toda a diferença nesse ambiente de discussão, fará toda a diferença. Essa é a lição que deve ficar reforçada para a gente aqui hoje, amigo. Que beleza, né? A gente ficar feliz de ter um texto desse aí para a gente fazer reflexões e aprender um pouco mais, cada vez mais, né? Como é importante a prática do bem, que ela pode ser a nossa tábua de salvação. É isso que eu queria falar anteriormente e não vinha a palavra. É a nossa tábua de salvação. Às vezes um gesto nosso, né, uma prática do bem aqui para alguém, passamos a ser inesquecíveis para essa pessoa. E a gente não sabe. O bem que a gente faz hoje, se ele não aparece para ninguém, para Deus, Deus está vendo. E para o universo, ele existe. E, de repente, você vai receber, né, alguma coisa que você não entende. Ué, por que que eu recebi isso? Prática do bem. Tiago, gratidão aí, a sua despedida aí, que está chegando ao final mais um programa Alvorada. Eu agradeço todo mundo, agradeço a espiritualidade que esteve aqui conosco e obrigado por você se conectar coração a coração com a gente, Nando. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço também, espero você no próximo programa Alvorada aqui com o Tiago. Muita paz, muita luz e um ótimo, não é, dia, mês, ano, vida. E
aquele tchau de sempre, né, Tiago? Tchau, 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 Tiago! tchau. Tchau, tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.